Perdão. Hoje a gente vai conversar sobre perdão. E assim, eu estava pensando, esse talvez seja um dos temas mais importantes da vida de um cristão. Mas ao mesmo tempo, eu acho que é um dos temas que são menos ensinados. É falha nossa que a gente talvez dê pouca atenção a esse tema, né? O interessante é que a nossa cultura vê o perdão como um processo íntimo. É eu comigo mesmo. Então eu tenho que perdoar no meu coração, né? E aí a gente emocionaliza demais, a gente coloca muita emoção nisso, a gente vê como um processo íntimo e emocional. Mas na verdade o que a gente vê é que a Bíblia ensina que o perdão é uma disciplina comunitária. O perdão é uma disciplina comunitária, que todo aquele que se chama cristão deve, não tem opção, deve praticar o perdão. Eu já vou dar um spoiler do que a gente vai falar hoje. O que a gente vai ver hoje é que ou você perdoa, ou você não pode se chamar de cristão. De novo, ou você perdoa, ou você não pode se chamar cristão. Não tem opção. Não é um assunto fácil, não é um assunto agradável. Provavelmente, enquanto você escuta essa mensagem, você vai ter vontade louca de ir no banheiro, beber água, né? Você vai querer fugir, né? Não quero ouvir isso. Porque isso pega na minha ferida, porque pega nas nossas feridas, falar sobre perdão. Mas eu quero te pedir agora que você se segure na cadeira. Não saia, tá? Se segure, não vai morrer desidratado. Você bebeu água hoje, tá? Calma, fique tranquilo. Não fuja. E outra coisa que é muito importante... Ó, uma fugindo ali já, ó. Mas pega e volta. Tá bom. Ela está grávida, ela pode, tá? Então ela tem o direito, só ela. Não, desculpa, tem mais uma grávida ali também. E outra coisa muito importante, não tente de maneira nenhuma aplicar essa mensagem a outra pessoa. Aplique a você. Não aplique ao seu marido, à sua esposa, não aplique aos seus filhos, aos seus pais, não aplique ao seu tio, ao seu vizinho, aplique somente a você. Hoje a gente vai usar como base um texto que é muito importante, muito contundente na Bíblia sobre o perdão, que está lá em Mateus 18, se você quiser pode abrir a sua Bíblia. Mateus 18, a partir do versículo 15... Mateus 18, e a gente vai ler assim, de 15 a 17, e depois vai pular e vai para o 21 até o 35, tá? Então vamos ler. Eu escolhi uma versão aqui diferente, que a gente usa normalmente, que é a Nova Almeida Atualizada. Depois eu explico por quê, tá? Mas tem algumas palavras que nas outras versões acabaram se perdendo, e eu preferi usar essa, pelo menos, para a gente falar hoje, tá? Se o seu irmão pecar contra você, vá e repreenda-o em particular. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se não ouvir, leve ainda com você uma ou duas pessoas para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão seja decidida. E se ele se recusar a ouvir essas pessoas, expõe o assunto à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, considere-o como gentil e publicano. Vamos pular agora para o 21. Então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Jesus respondeu: não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso,
O reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, o senhor desse servo ordenou que fossem vendidos ele, a mulher, os filhos e tudo o que possuía, e que assim a dívida fosse paga. Então o servo, caindo aos pés dele, implorava: tenha paciência comigo e pagarei tudo ao senhor. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. Agarrando-o, começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que você me deve. Então o seu conservo, caindo aos pés dele, pedia: tenha paciência comigo e pagarei tudo a você. Ele, porém, não quis. Pelo contrário, foi e o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor, chamando aquele servo, lhe disse: servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda porque você me implorou. Será que você também não devia ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? Indignando-se, o senhor entregou aquele servo aos carrascos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai que está no céu fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um a seu irmão. Vamos orar? Senhor Deus, nós queremos te pedir misericórdia, queremos te pedir graça, queremos te pedir entendimento, para que a gente compreenda essa sua palavra. Que a gente compreenda essa ilustração, essa história, essa parábola que o Senhor Jesus contou. E que conta para a gente hoje de novo. Contou para os discípulos e contou para a gente hoje de novo. Que o Senhor fale aos nossos corações e faça com que a gente esteja preparado para ouvir e praticar o que a tua palavra nos ensina. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. O cristão e o perdão. Eu quero já começar pelo texto mais contundente, talvez o mais complexo dessa passagem que a gente acabou de ler. Eu quero começar pelo final dela. No final do relato tem um rei, vocês ouviram a história que Jesus contou, tem um rei que perdoa uma grande dívida de um servo. E esse servo, por sua vez, não perdoa o servo dele, o seu conservo. Ao invés de perdoar, ele se mostra vingativo. Ele não demonstra graça. E ele não se torna uma pessoa perdoadora. Então, ao final da história, o rei entrega esse servo para ser torturado pelos seus carrascos. E aí, Jesus chega no final e diz algo que, assim, se você não lê esse texto normalmente, você pode ficar assim, surpreso, estarrecido. Jesus diz assim: assim também o meu Pai que está no céu fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um a seu irmão. Sabe o que Jesus está dizendo aqui, em outras palavras? Jesus está dizendo que um coração que não perdoa, um coração que é implacável, né? Esse coração leva a pessoa para o inferno. Jesus não está usando meios termos e argumentos, né? Se você não tomar cuidado, olha, preste atenção com isso, olha, fique atento a isso. Não, o que Jesus está falando é assim, ó, se você não perdoa, você vai para o inferno, meu filho. Como assim? Nesse momento, você que já é cristão há muito tempo, você que vem aqui nos domingos, você pode parar e falar: não, peraí, calma. Vocês não dizem toda semana que a salvação é somente pela graça? Vocês não dizem toda semana que o Evangelho ensina que nós não somos salvos pelas nossas boas obras?
nem pelo nosso desempenho moral? Vocês não dizem que nós somos salvos pelo que Jesus fez e não pelo que nós fazemos? Será que o que Jesus está dizendo aqui é que se nós não perdoarmos, se nós perdoarmos, por isso nós iremos para o céu, e se nós não perdoarmos, por isso nós iremos para o inferno? Será que Jesus está dizendo aqui que o perdão que Deus nos oferece depende totalmente do perdão que nós oferecemos ao nosso próximo? Será que é isso? Não. A salvação é pela graça. Nós somos salvos pelo que Jesus fez e não pelo que nós fazemos. A primeira coisa que você tem que prestar atenção, note que lá na parábola que Jesus contou, é o rei que estende o perdão primeiro para o seu servo. É o rei que estende o seu perdão primeiro e depois afirma que o perdão do servo para o seu conservo deveria ser motivado pelo perdão que ele tinha recebido. Jesus não está dizendo que pelo perdão nós seremos salvos. O que Jesus está dizendo é que o perdão é uma evidência de que nós somos salvos. De novo, Jesus não está dizendo que quando nós perdoamos, nós seremos salvos. O que Jesus está dizendo é que o perdão é uma evidência, é uma prova de que nós já fomos salvos. Então, se você não perdoa, você tem que olhar para ver se você realmente crê em Jesus do jeito que você diz que crê. Tem um outro texto que talvez ajude a gente a entender esse aqui melhor. Você não precisa abrir se não quiser, está em Mateus 25, e Jesus conta como vai ser quando o Filho do Homem, quando Jesus vier, em sua majestade, com todos os seus anjos, para julgar as nações. E aí Jesus conta como vai ser o julgamento dos povos. E aí Jesus diz que ele se sentará no trono, o Filho do Homem se sentará no trono e vai separar as ovelhas dos bodes, quer dizer, os bons dos maus. É uma linguagem alegórica, né? E aí para um desses grupos, Jesus vai dizer assim, ó: venham vocês que são abençoados por meu Pai, recebam como herança o reino que lhes preparou desde a criação do mundo, pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede e vocês me deram de beber. Eu era estrangeiro e me convidaram para sua casa. Estava nu e me vestiram. Estava doente e cuidaram de mim. Estava na prisão e me visitaram. E aí para o outro grupo, os maus, os bodes, ele vai dizer assim: fora daqui, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer. Eu tive sede e não me deram de beber. Era estrangeiro e não me convidaram para sua casa. Estava nu e não me vestiram. Estava doente na prisão e não me visitaram. Espera aí. Agora você está me confundindo, né, Dirceu? Você está querendo dizer que Jesus diz que se nós cuidarmos dos pobres e necessitados, nós seremos salvos pelas nossas boas obras e pelas nossas boas ações? Será que é isso que Jesus está dizendo? Só que aí a história de Jesus, lá em Mateus 25, continua, em que os que são jogados para o inferno vão questionar Jesus, vão questionar o Filho do Homem, e vão dizer assim: por quê? Mas por quê? Quando a gente te viu doente, quando a gente te viu com fome, quando a gente te viu necessitado, por que o Senhor vai jogar a gente no inferno? Por quê? E aí o rei Jesus vai dizer alguma coisa assim que é intrigante. Quando vocês se recusaram a ajudar o menor dos meus irmãos e irmãs, foi assim que foi a mim que se recusaram a ajudar. Quando vocês se recusaram a ajudar o menor dos meus irmãos e irmãs, foi a mim que se recusaram a ajudar. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo é assim:
Quando você fecha o seu coração para o pobre, significa que você já fechou o seu coração para mim. Voltando ao nosso texto, em Mateus 18, no versículo 33, na história, Jesus conta assim, será que o rei, quando vai cobrar o seu servo, diz assim, será que você também não devia ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? O fato daquele servo não ter sido misericordioso com o seu conservo era uma prova de que ele nunca tinha aberto de verdade o seu coração para o rei. O que Jesus está dizendo é que se nós perdoarmos, ele não está dizendo que se nós perdoarmos nós vamos para o céu, e se não perdoarmos nós vamos para o inferno. O que ele está dizendo é que se você se recusar a perdoar alguém, este é um sinal, é uma evidência de que você nunca, na verdade, abriu o seu coração para o perdão de Deus. Trazer uma ilustração um pouquinho mais fácil. Você vê duas árvores, uma do lado da outra. Elas estão exatamente sob as mesmas condições de temperatura, clima, água, solo, tudo. Igualzinho. As duas árvores. Só que aí, aparentemente, as árvores são iguais, mas você chega perto, só uma tem fruta. A outra não tem frutos. Só uma tem frutos. O que você vai deduzir? É que aquela árvore que não tem frutos, ela está com algum problema. Ou ela está morta, ou ela está morrendo. Né? Presta atenção, não é o fruto que dá vida à árvore, mas o fruto revela que a árvore tem vida. Não é o perdão que te salva, mas o perdão revela que você é salvo. Não é a ajuda aos necessitados que te salva, mas a ajuda aos necessitados é uma evidência de que você já foi salvo. O que Jesus está dizendo aqui é que não existe melhor maneira de você saber se tem ou não um relacionamento real com Ele, a não ser você ver a maneira como você perdoa aquele que te ofende. Quando a gente fica com raiva de alguém, quando a gente guarda rancor, quando a gente se recusa a perdoar, isso faz a gente se sentir justo. Ou injustiçado. Isso faz a gente se sentir superior. Isso faz a gente se sentir melhor, egocêntrico. Não, tá vendo? Ele, No final, a gente vai estar sendo mais parecido com Satanás do que com Jesus. O Evangelho é um anúncio. O Evangelho é um anúncio que nós fomos perdoados de uma dívida infinita, uma dívida impagável. Quer dizer que a cada momento da sua vida, isso significa que cada momento da sua vida, cada minuto, cada segundo, é um presente dado por Deus. Você só está vivendo aqui agora porque você recebeu o perdão de Deus. Só por isso. É graça, é pura graça. Se a gente entender de verdade o Evangelho, vai ser impossível guardar rancor. O Timothy Keller diz assim, se você acredita no Evangelho, quer dizer, que você é salvo por pura graça e pelo perdão gratuito de Deus, e ainda guarda rancor de alguém, isso, no mínimo, mostra que você está bloqueando o real efeito do Evangelho na sua vida, ou você está se enganando, e na verdade você nem acredita mesmo no Evangelho. Você acha que acredita. Você acredita em alguma coisa que você acha que é cristianismo, que você acha que é Evangelho. Não existe melhor sinal da verdadeira condição espiritual do meu e do seu coração. Não existe melhor sinal que indica para onde a gente está indo em nosso destino eterno do que quando nós perdoamos ou não alguém que nos ofende.
Entenderam? Agora, como é que é o verdadeiro perdão? E aí Jesus conta essa parábola em resposta a um questionamento de Pedro. Com certeza, Pedro, ele estava preocupado. E aí Pedro chega assim para Jesus e pergunta: Senhor, até quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Até 7 vezes? Até 7? Pedro estava preocupado porque Jesus já tinha falado várias vezes sobre o perdão. Lembra quando Jesus ensina os discípulos a orar? Pai Nosso, né? Pai Nosso que estás nos céus, tal, tal, tal. E aí, no meio da oração do Pai Nosso, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Está no Pai Nosso. Eu não sei se você reparou, mas lá no Pai Nosso, em Mateus 6, quando Jesus ensina a gente a orar, Jesus coloca um único adendo ao Pai Nosso. Único adendo. Depois que ele ensina o Pai Nosso, acabou, né? Amém? Jesus fala assim, ó: porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. É o único adendo que Jesus coloca no Pai Nosso. Ó, presta atenção. Se vocês perdoarem, Deus vai perdoar vocês. Agora, se vocês não perdoarem, Deus não vai perdoar vocês. Olha como é sério. E aí Pedro devia estar estressado. Pô, negócio complicado esse, né? Como assim? Mas tem que ter um limite, né? Tem que ter um limite. Aí Pedro começa a contabilizar ali. Não, peraí, né? Vamos pensar em alguém que me ofendeu. Se eu perdoar 2, 3 vezes, 4, 5, 6, 7. Vamos falar 7, que aí o mestre vai achar que eu estou abafando. Porque 7 significa um número pleno, né? Deus criou o mundo em 7 dias. Então é um negócio que está completo, sem nada faltando. E assim... o Talmud, que é um comentário entre judeus lá, diz que você deve perdoar aquele que te ofende até 3 vezes só, mais que isso não é para perdoar. E aí Pedro chega para Jesus: ó, a gente tem que perdoar até quanto, Jesus? Tem que ter um limite esse negócio aí, né? Até 7 vezes. Então ele pergunta até 7, achando que está abafando. E aí Jesus responde assim: não até 7, mas até 70 vezes 7. Ou então a mesma... expressão pode ser traduzida até 77 vezes. A grande questão aí não é 77 ou 70 vezes 7, que é 490. A questão aí é o seguinte: Jesus está usando uma hipérbole. Jesus não coloca limite para perdão. O que Jesus está querendo dizer é assim: se você está contando, na verdade você não está perdoando. Se você ainda está contando, quer dizer que você não está perdoando de verdade. E aí, para justificar essa afirmação que ele faz, ele conta a parábola. E aí o que eu queria destrinchar nessa parábola são 3 passos que Jesus ensina de uma maneira muito prática para o verdadeiro perdão. Você quer saber se você está perdoando alguém de verdade? Vamos ver se você está seguindo esses 3 passos. E esses 3 passos a gente vai ver na história em como o rei perdoou o seu servo. Então o rei primeiro se compadeceu dele, perdoou a sua dívida, segundo, e terceiro, o libertou, deixou ele ir embora. Tá? Primeiro, na história, o rei se compadece. O rei tem compaixão do seu servo. O primeiro passo que a gente deve tomar em direção ao verdadeiro perdão é se compadecer. Se compadecer, essa palavra também é muito usada na Bíblia, é muito importante. Às vezes ela é traduzida por ter compaixão de alguém. O significado literal dessa palavra é assim: ter o coração partido em favor de alguém. Ter o coração partido em favor de alguém significa se identificar com o outro, se colocar no lugar do outro, colocar o seu coração no lugar do outro e tentar entender e perceber o que ele está sentindo, o que ela está sentindo.
Se compadecer, na verdade, significa você se esforçar para lembrar o quanto vocês têm em comum como pecadores. Envolve fazer um esforço interno para tentar compreender a situação e a vulnerabilidade do ofensor. E vamos ser bem sinceros, isso não é nem um pouco natural para a gente. A nossa tendência é julgar. A nossa tendência é colocar o outro no banco dos réus e a gente se colocar no banco do juiz. A nossa tendência é rebaixar o outro. Está vendo como ele é? Está vendo como ela é? Está vendo? Falei que essa pessoa é assim. O nosso desejo natural é acentuar essas diferenças do outro e esperar, orar ou fazer com que essa pessoa sofra as consequências. Esse é o nosso desejo natural. Quando a gente está amargurado, com raiva, né? Quando a gente está guardando rancor de alguém, a gente faz uma caricatura dessa pessoa na nossa cabeça. Quem já pediu para fazer caricatura aí de você mesmo? A caricatura é um negócio muito interessante, né? Essa experiência ela pode ser ao mesmo tempo muito engraçada, mas também muito dolorosa. Por quê? Qual é a pegada da caricatura? Se você quiser, depois acho que o Davi pode fazer uma da sua carinha para ver como é que fica, né? As caricaturas elas são engraçadas porque elas acentuam algumas das nossas características, não é verdade? Elas exageram em alguns aspectos do nosso rosto e deixam a gente disforme, né? Então deixa com orelhão, com narigão, com bocão, sei lá, né? Já viu caricatura? Então, ela é engraçada por isso, né? Porque ela ressalta alguns aspectos do nosso rosto. Mas, por outro lado, é uma experiência que pode ser dolorosa, porque, no fundo, a gente sabe que a gente tem nariz grande, ou a gente sabe que a gente tem orelha grande, né? A gente sabe que aquilo é verdade, né? Ela está ressaltando algumas características que, às vezes, no fundo, nos incomodam. Quando a gente mente para você, quando alguém mente para você, inconscientemente, por exemplo, a gente cria uma caricatura dessa pessoa e a gente fala assim, mentiroso. Tá vendo? Mentiroso. Não consegue falar a verdade. Aquela pessoa é mentirosa. Aí você coloca um rótulo naquela pessoa, você cria uma caricatura dela, você ressalta essa característica que nem sempre é uma característica que a pessoa faz sempre. Ela fez com você. E aquilo te ofendeu, por isso que pisou no teu calo, e aí você ficou estressado. E aí você cria essa caricatura mental da pessoa na tua cabeça. E aí, nesse exemplo, você está conversando com alguém, você fala, não, aquela pessoa é mentirosa, não tem como, né? E aí essa pessoa às vezes chega e vira para você e fala, peraí, deixa eu te perguntar, você já mentiu alguma vez? Sim, né? Lógico, já menti, né? Já menti. Então. Não, mas espera aí, é diferente. Isso é diferente, é complicado, né? Porque quando eu menti, você está vendo como muda, né? Está vendo como muda? Miroslav Volf, um croata, em um dos seus ensaios sobre o perdão, ele diz que nós falhamos em perdoar quando a gente exclui o nosso inimigo da comunidade de humanos ou a gente nos exclui da comunidade de pecadores. A gente falha em perdoar quando a gente exclui o nosso inimigo da comunidade de humanos, a gente rebaixa a outra pessoa, ou a gente nos exclui da comunidade de pecadores. Eu acho que eu sou melhor, eu não peco. Imagina, mentir, eu. Pronto, é a primeira mentira que você contou, né? Já conversou com alguém arrogante? Já conversou com alguém que se considera melhor e superior que todo mundo e que todos?
Já conversou com alguém que só fala de si mesmo, né? Que ele é a melhor pessoa que existe nessa face da terra. Ele só sabe falar dele. Ela só sabe falar dela. Já conversou com alguém assim? Já conversou com alguém que pensa que o centro do universo é o seu umbigo? É difícil, né? Intragável uma pessoa assim. Não dá papo. Pois bem, é exatamente isso que você faz quando você se recusa a perdoar. Você está se achando melhor, você está se achando superior, você está se achando acima. Então, o primeiro passo é se compadecer. O segundo passo que o rei faz, o rei perdoa a dívida. E essa, na verdade, é a essência do perdão. Se você não entender isso, você não vai entender o que é perdoar. Veja que na parábola o rei perdoou uma dívida de... Por isso que eu usei essa outra versão. Quanto diz a dívida aqui? Na minha versão diz 10.000 talentos. Algumas versões tentam traduzir isso, mas eu acho que não reflete e perde o senso da parábola. Todos os estudiosos, eles comentam, se você for ler os comentários bíblicos, eles chamam a atenção para o valor exorbitante dessa dívida. Só para você ter uma ideia, um trabalhador comum na época de Jesus, ele ganhava estourando assim no máximo, se ele ralasse muito, 1 talento no ano. 1 talento no ano. Alguns estudiosos tentam traduzir, eu acho que esse não é o objetivo, mas só para vocês entenderem em contexto de valor, tá? Eles tentam trazer esse valor para os dias de hoje. E alguns chegam aí num valor de 400 bilhões de dólares. Tá? 400 bilhões de dólares, não reais. Jesus, ele usa um valor exorbitante. Agora, por que ele faz isso? Sabe uma outra coisa interessante? O talento, o talento era a maior moeda do Império Romano na época. Não tinha moeda mais cara do que o talento. E 10.000, a expressão 10.000, era o maior número na língua grega que tinha uma palavra específica. Então, na verdade, o que Jesus está fazendo aqui, ele está usando deliberadamente a maior moeda e o maior valor, que tipo 1 zilhão, 1 quatrilhão de não sei o que, sabe? Jesus está extrapolando tudo. Jesus estava apontando, na verdade, para um valor que superasse a realidade de qualquer indivíduo nessa terra. Era impossível alguém ter isso. Nem César tinha isso. Sabe? Era impossível alguém ter isso. Aquele servo tinha com o rei uma dívida infinita, imensurável e impagável. Impagável. Quando o servo se ajoelha e fala, Senhor, me perdoe, eu imploro que o Senhor me perdoe, eu vou pagar ao Senhor. É loucura, você está louco, cara, como você vai fazer isso? Não tem como. É como ele prometer que vai pagar uma dívida de 400 bilhões de dólares, dando 10 dólares por mês. Não tem como você pagar isso. É inviável, é impossível. E o que o rei fez? Ele perdoou a dívida. Note que quando o rei perdoa a dívida, quem fica com a dívida? Está lá o saldo devedor, de 10.000 talentos, certo? Quem vai pagar esse saldo? O rei. E é aí que está. Essa é uma questão sobre o perdão que a gente às vezes não presta atenção. Quando a gente perdoa, a gente tem que assumir a dívida. Se alguém pega um dinheiro emprestado de mim, e depois essa pessoa vem, pega lá 10.000 reais. Dirceu, me empresta 10.000 reais? Empresto. É fake, tá? Brincadeira. Agora é fake.
Mas é um exemplo, né? Empresto, beleza. Aí depois de um tempo a pessoa chega para mim e fala, ó, não tenho como pagar, não tenho. Beleza, tá. Quem pagou os 10 mil reais? O Dirceu. Quando você perdoa, você está assumindo a dívida, você está assumindo o prejuízo. E aí não é só na questão financeira. Se alguém te ofende, te prejudica, se alguém me ofende, prejudica a minha reputação de alguma maneira, eu tenho duas opções. A primeira, eu posso tentar fazer a pessoa pagar por isso. Como é que a gente faz? A gente é craque nisso, né? Como a gente tenta fazer a pessoa pagar? A pessoa que nos ofende moralmente ou a nossa reputação? A gente quer fazer com que ela sofra. A gente pode tratar ela mal. A gente pode, né, fazer de tudo para que ela se sinta horrível. Ou, no máximo, a gente pode torcer para que ela se dê mal, né? Ou, tem a segunda opção, eu posso perdoar. E, nesse caso, o que significa perdoar? Significa assumir a dívida. Significa não retribuir mal com mal, mas retribuir mal com bem. E isso, gente, pode envolver a perda da minha reputação. Isso pode envolver a perda de algum privilégio que eu tinha. Isso pode envolver eu perder de vez uma oportunidade que eu tive e que não vai poder voltar. A gente tem que se identificar com o ofensor. A gente tem que se compadecer. E a gente tem que se lembrar do rei. E se lembrar da compaixão do rei. Se você optar pela primeira opção, que é retribuir mal com mal, você vai estar agindo como Satanás. Se você optar pela segunda opção, que é retribuir mal com bem, você vai estar agindo como Jesus. O perdão, em última instância, é isso. É pagar a dívida ao invés de fazer o ofensor pagar para você. Esse é o perdão. O perdão cristão é completamente diferente do que qualquer outra coisa que você já tenha ouvido antes. Segundo a Bíblia também, a gente perdoa antes de se sentir bem para perdoar. Segundo a Bíblia, a gente tem que assumir a dívida antes de ter, uma expressão que a gente usa muito, paz no coração para isso. A gente não tem que ter paz no coração coisíssima nenhuma, está na Bíblia. Você tem que fazer sem ter paz no coração. É oferecer o perdão antes de sentir o perdão. É pagar a dívida ao invés de fazer o outro pagar. O último passo é libertar o ofensor. O terceiro e último passo significa buscar a reconciliação ao invés de cortar o relacionamento. E aí eu sei que tem algumas pessoas que podem estar já pensando, peraí, mas e quanto à justiça, como fica? Né? Porque a gente está falando em perdão de ofensa, mas e em caso de um crime? Como é que funciona isso? É claro que existem muitas situações em que vai ser necessário a gente buscar a justiça para que aquilo não se repita, ou para que aquela pessoa não faça aquilo também com os outros. É claro que a gente tem algumas situações assim, mas o perdão deve vir antes da busca da justiça. Na Bíblia, o perdão e a justiça devem andar de mãos dadas. A justiça só deve ser buscada depois de ter perdoado o seu ofensor. Senão, não é perdão, é vingança. Alguns anos atrás, teve um rapaz que entrou acho que numa escola, em uma comunidade Amish, lá nos Estados Unidos, atirou e, se não me engano, matou 6 ou 8 crianças. E aí depois aquele jovem se matou, né? E aí a situação ficou empolvorosa, né? Noticiários, tudo.
E a comunidade Amish é uma comunidade cristã que procura seguir os passos de Jesus. E aí a família do assassino deu uma entrevista e falou, a gente queria pedir perdão para as famílias dos pais das crianças que foram assassinadas. E aí essas famílias dessas 6 crianças se juntaram, conversaram e aí foram e deram uma entrevista dizendo, olha, a gente perdoa. A gente perdoa e a gente quer cuidar, na verdade, ajudar no cuidado dessa família que perdeu esse rapaz assassino que matou os meus filhos. E aí a imprensa ficou louca. Como assim? Vocês perdoam? Vocês são loucos. Como assim? Vocês perdoam? Qualquer pessoa que realmente perdoa tem que estar disposta à reconciliação e restauração do relacionamento. É claro que isso também vai depender da disponibilidade do outro a quem o perdão é estendido. Veja que na história o servo, quando não responde ao perdão do rei com arrependimento sincero e genuíno, ele tem de novo o seu relacionamento quebrado com o rei. Porque ele se recusa. E aí quando um se recusa, aí realmente não tem muito o que fazer. Então o verdadeiro perdão envolve a gente se compadecer, se identificar, ter compaixão com o outro. Envolve a gente perdoar a dívida, que significa a gente pagar o preço. A gente assumir aquele prejuízo. E terceiro, libertar, significa buscar uma reconciliação completa. Eu vou te dizer uma coisa, se você, no processo de perdão com a pessoa que você foi ofendido ou que você ofendeu, estiver faltando com qualquer um desses 3 passos, você, na verdade, não perdoou. Agora, partindo para a conclusão, viram como é simples, né, gente? Bem fácil, né? Agora vão e façam isso, né? Oh, peraí, gente, é pesado, né? Como é que a gente faz isso? Esse negócio é louco, ninguém faz isso? Como assim? Como perdoar? O perdão bíblico parece impossível e impensável. Como é que a gente faz isso? E eu queria colocar aqui pelo menos 2 recursos que Jesus deixa para a gente. Primeiro, se a gente voltar lá para o início do texto que a gente leu, versículos 15 a 17, normalmente a gente é tão assim individualista, o nosso mundo de hoje é tão individualista que a gente não consegue pensar que a comunidade, a igreja, deve ser um dos recursos que a gente deve usar. E a igreja deve nos ajudar, a igreja é isso aqui, né? As pessoas, deve nos ajudar nessa reconciliação com as outras pessoas. No texto ali, 15 a 17, diz assim, Jesus diz assim, se o seu irmão pecar contra você, vai e repreenda-o em particular. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se não ouvir, leve ainda com você 1 ou 2 pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão seja decidida. E se ele se recusar a ouvir essas pessoas, expõe o assunto à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, considere-o como gentil e publicano. Vamos lá por partes. Primeiro, se o seu irmão se recusar. Se o seu irmão está querendo dizer aqui, isso aqui é só para dentro da igreja, tá, gente? Primeiro, esses exemplos aqui, ó, 15, 16, 17, versículos 15, 16, 17, é só para dentro da igreja. Não dá para usar isso com cristão e não cristão, tá? É só dentro da igreja. São exclusivas para relacionamentos de dentro da igreja e pessoas que se consideram seguidoras de Jesus. Segundo, vá e repreenda-o em particular. Essa palavra não ajuda muito, repreenda-o. Sabe por quê? Porque essa mesma palavra é usada diversas vezes por Paulo por evangelize. Vá e evangelize essa pessoa. Não, peraí, Dirceu, você não falou que é só entre crentes? Como assim? Jesus está falando vá e evangelize essa pessoa. Significa que quando uma pessoa se recusa a se reconciliar com a outra, quando ela está com raiva e se recusa a perdoar, ou não mostra nenhum esforço para isso, existe, na verdade, uma cegueira espiritual, onde a pessoa deve ser reapresentada ao evangelho. Meu filho, você esqueceu, mas um cristão, na verdade,
tem que agir assim. O objetivo é sempre buscar reconciliação, sempre. Terceiro, se ele não ouvir, o que a gente tem que fazer? O que Jesus fala que a gente tem que fazer? Leve uma ou duas pessoas com você e depois apresente para a igreja. O que é isso? O que é isso? A gente sempre pensa no nosso lado, né? Ó, tá vendo? Ó, se ele se recusar a ouvir, eu tenho que levar mais dois para me ajudar a bater, né? Não. Talvez a pessoa tenha ouvido não tenha ouvido porque você foi estúpido. Talvez a pessoa não tenha ouvido porque você se expressou mal. Talvez a pessoa não tenha ouvido porque no fundo você não queria mesmo se reconciliar. Aí você chegou, falou de qualquer jeito, que a pessoa saiu e falou, ó, Deus, tentei, não foi, né? E aí nesse caso, quando a pessoa não te ouvir, você leva outras pessoas, né? Para que elas te ajudem a esclarecer o mal-entendido e ver, na verdade, até se não é você que tem que, né, perdoar ou pedir perdão. Note que Jesus, ele não dá a opção de desistir da pessoa. E aí depois leve para a igreja. Um parênteses. A igreja na época de Jesus era, né, uma comunidade pequena. Eu acho que a gente deve ter cuidado. Não significa chegar aqui na frente no púlpito e expor alguns casos. Eu não acredito nisso. Eu acredito que é levar a mais algumas pessoas com sabedoria para que elas te ajudem a resolver um mal-entendido. E aí a última parte, que é a pior, que o pessoal normalmente pisa no tomate na hora de interpretar. Se ele se recusar a ouvir ainda, o que a gente tem que fazer? Tem que considerar essa pessoa como gentil e publicano. Pronto, tá vendo? Ó, expulsa da igreja, tchau. Né? É isso? É aí que a maioria das pessoas erra. Por quê? Primeiro, a gente tem que lembrar quem está falando isso. Jesus. A gente está cansado de saber que Jesus amava gentios e publicanos. A gente está cansado de saber que Jesus era chamado, ó, olha aí o comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Jesus era chamado o tempo todo de amigos de publicanos e gentios. Então, de maneira nenhuma, isso pode significar que a gente tem que tratar mal a pessoa. Não é isso. Não significa tratar mal a pessoa. Se você não conseguir se reconciliar com alguém, a igreja, a comunidade, deve arrumar uma maneira amorosa de ir até a pessoa e falar assim, ó, você se diz cristão, mas quando você está se recusando a perdoar, você está negando o evangelho que você professa. Eu quero te dizer, no amor de Cristo, que você não tem o direito de se chamar cristão até que você perdoe completamente e se reconcilie completamente com essa pessoa que você está com um relacionamento truncado. É isso. Veja como isso é sério. Lembra que eu falei lá no começo? Ou você perdoa, ou você é cristão. Ou você, né? Não tem como negar o perdão e continuar se chamando cristão. O segundo recurso e mais importante, com esse eu termino, é que nós precisamos da compaixão do rei. A história que Jesus contou, no fundo, ela não é difícil de entender. Eu acho que todo mundo, na primeira lida aqui, já entendeu, né? O rei é o próprio Deus. Nós somos o servo. Os 10.000 talentos são a dívida infinita que nós temos com Deus. Depois de saber que o seu servo não perdoou o seu conservo, o rei chama ele de volta e faz uma pergunta que deve ressoar hoje nos nossos ouvidos e nos nossos corações. Servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda porque você me implorou. Será que você também não deveria ter compaixão do seu conservo?
assim como eu tive compaixão de você? Em outras palavras, Jesus está dizendo assim: como é possível alguém que tenha experimentado misericórdia generosa, como essa que eu te demonstrei, tratar os outros dessa maneira? Como é possível? Não é fácil. Tem um relato aqui que eu queria ler. Corrie ten Boom. Corrie ten Boom foi uma mulher, uma cristã holandesa. E durante a Segunda Guerra Mundial, ela e a família ajudavam a esconder judeus na casa deles, para escapar da ocupação nazista na Holanda. Corrie e sua irmã Betsy foram presas, quando foram descobertas que elas estavam ajudando a esconder judeus, foram presas e enviadas para o campo de concentração Ravensbrück. Lá Betsy morreu, a irmã dela, mas Corrie sobreviveu. Em 1947, presta atenção, Corrie foi à Alemanha fazer uma série de palestras, nas quais ela falava do Evangelho. Em uma dessas reuniões, ela disse que por meio de Jesus Cristo, Deus jogou os nossos pecados no fundo do mar. Ao final dessa reunião, quando as pessoas estavam saindo do local, Corrie reconheceu um homem que se aproximava dela. E aí ela diz assim: esse homem foi guarda no campo de concentração Ravensbrück, para onde nos mandaram. As lembranças jorraram com toda a força na minha mente. O enorme salão, com sua iluminação cruel, no meio um monte patético de vestidos e sapatos, a vergonha enquanto nós passávamos desnudas em frente dele. Eu vi a forma frágil da minha irmã e as costelas salientes sob a pele translúcida. Betsy, como você emagreceu, eu dizia a ela. Eu me lembro do pequeno chicote de couro balançando na cintura do guarda. Agora ele estava diante de mim, com a mão estendida para me cumprimentar. E ele disse: linda mensagem, Fräulein. Jovem, né? Que bom saber, como você disse, que todos os nossos pecados estão no fundo do mar. Ela encontrou depois, numa igreja onde ela deu uma palestra, o cara que era o guarda que maltratava, espancava elas e aonde a irmã tinha morrido. Embora não reconhecesse Corrie como uma de suas prisioneiras, ele perguntou àquela holandesa se era mesmo verdade que os pecados de um guarda de campo de concentração podiam ser perdoados. Essa era a primeira vez que Corrie se via diante de um homem daqueles. Então Corrie confessou: a mulher que acabava de dar uma palestra sobre o perdão de Deus manteve a mão no bolso. Ele com a mão estendida para cumprimentar e ela com a mão no bolso. O homem lhe contou que havia sido guarda em Ravensbrück, havia se encontrado com Cristo e buscado perdão por todas as crueldades que tinha cometido naquele campo. Isso não ajudou Corrie nem um pouco. Ali estava eu, cujos pecados tinham de ser perdoados todos os dias e não conseguia perdoar o homem. Betsy tinha morrido naquele lugar. Será que esse homem podia apagar a morte lenta e terrível dela simplesmente pedindo perdão a Deus? Ela não saiu do lugar, a mão dele estendida e a mão dela recolhida. Mas Corrie se lembrou do que sabia sobre o perdão de Cristo. Ela sabia que precisava perdoar, pois conheceu muitas pessoas que haviam passado pela Segunda Guerra Mundial e não conseguiam perdoar, e por causa da sua amargura permaneceram inválidas. Ela também sabia que o perdão não é uma emoção, mas um ato de vontade. Corrie orou silenciosamente: Jesus, me ajude. Eu consigo estender a minha mão, pelo menos isso eu posso fazer. Me ajude. E aí ela continua: então, com um movimento mecânico, coloquei a mão dentro daquela que estava estendida na minha direção. Ao fazer isso, aconteceu algo incrível. A corrente começou em meu ombro, desceu pelo braço e fluiu entre as mãos unidas. Um calor curativo invadiu o meu ser e lágrimas encheram os meus olhos. Exclamei: eu perdoo você, irmão, de todo o meu coração. Eu jamais havia conhecido o amor de Deus tão intensamente até aquele momento. Perceba que a Corrie, ela menciona todos os elementos básicos do perdão.
O perdão não é opcional. O perdão é um ato de vontade, mas o perdão requer a ajuda de Deus. Requer ajuda divina. E aí depois ela diz assim: eu gostaria de dizer que a partir daquele dia, pensamentos de misericórdia e amor fluíram naturalmente de mim, mas não fluíram. Se aprendi uma coisa aos 80 anos de idade, é que não consigo armazenar sentimentos positivos e bom comportamento. Ao contrário, é necessário recebê-los fresquinhos de Deus todos os dias. O nosso lugar é o banco dos réus, o nosso. Não é o da pessoa que nos ofende, é o nosso, todos nós. Mas frequentemente a gente quer se colocar na cadeira do juiz. Jesus, que estava na cadeira do juiz, ele se fez servo, ele se colocou no banco dos réus. Jesus, que tinha o direito de julgar, porque Jesus foi o único que não pecou. Lembra em Lucas 8, com a mulher adúltera, que Jesus, eu também não te condeno, vai, não peques mais. Mas Jesus, quando ele veio, na primeira vinda de Jesus, ele não veio para julgar, ele veio para ser julgado. Ele veio para receber o nosso castigo. Quando Jesus estava morrendo na cruz, o que Jesus disse? Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Se Jesus tratou assim os seus carrascos, se Jesus perdoou a nossa dívida, a minha dívida e a sua dívida, que é muito mais de 400 bilhões de dólares, 10 mil talentos, é uma dívida infinita, impagável, imensurável. Por que a gente não vai perdoar? Vamos orar? Senhor Deus, eu quero te pedir que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos dê da tua compaixão, que o Senhor nos dê da tua paciência, que essas virtudes, esses frutos frutifiquem de um coração que foi realmente transformado pelo Evangelho. Se alguém aqui tem tido alguma dificuldade em perdoar o seu próximo, se alguém aqui tem tido dificuldade em perdoar, pode ser que essa pessoa tenha sofrido mesmo. Pode ser que essa pessoa realmente esteja muito amargurada. Mas se alguém aqui tem tido essa dificuldade, que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos ajude a lembrar da nossa dívida que foi paga pelo Senhor na cruz. Que o nosso perdão seja um fruto do nosso relacionamento com o Senhor Jesus. E que a gente seja realmente transformado. E que as nossas vidas possam frutificar amor, compaixão, bondade, domínio próprio. E que a gente possa ser como o Senhor Jesus, amando o próximo como a nós mesmos. É isso que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém.